Você já percebeu como algumas pessoas resistem profundamente à mudança, mesmo quando essa mudança poderia transformar as suas vidas? Às vezes o problema não é a falta de verdade, o problema é que algumas estruturas simplesmente não conseguem suportar algo novo. Agora imagine colocar vinho novo, ainda em fermentação, dentro de um recipiente antigo, rígido e ressecado. O que iria acontecer? É claro que ele ia se romper. E Jesus usou exatamente essa imagem para explicar algo muito profundo sobre o reino de Deus. E essa pequena parábola revela por que algumas pessoas acolhem a transformação de Deus, enquanto outras resistem a ela. E nesse vídeo você vai descobrir o que Jesus quis dizer com vinho novo e odres velhos, porque algumas pessoas não conseguem receber a transformação no reino de Deus, e o que significa tornar um odre novo capaz de receber aquilo que Deus quer fazer. E essa parábola revela algo essencial, que às vezes Deus quer fazer algo novo, mas precisamos estar dispostos a mudar também, porque tem coisas que Deus só vai fazer se a gente permitir que Ele faça. Deus só faz coisas novas na nossa vida a partir do momento que a gente abre o coração para Deus e deixa Ele realmente ser Deus na nossa vida. Porque essa parábola aparece no mesmo contexto da parábola do remendo do pano velho, o pano novo em uma roupa velha. Jesus, ele estava sendo questionado pelos fariseus e pelos discípulos de João Batista. E eles perguntavam por que os discípulos de Jesus não seguiam certas práticas religiosas tradicionais, como o jejum, que era frequente. Mas só que por trás da pergunta havia algo muito maior. Eles estavam tentando encaixar Jesus dentro do modelo religioso que eles já conheciam. Então Jesus responde com duas imagens, e uma delas, além do remendo novo em roupa velha, e ele também cita a do vinho novo. Então ele diz, olha, ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Mas só para você entender essa parábola, nós precisamos lembrar como que o vinho era armazenado naquela época. O vinho, ele era guardado em odres. E o que é? Eram recipientes feitos de pele animal. Então, quando o vinho ele era novo, ele ainda fermentava, ou seja, por causa do processo de fermentação, porque ele ficava fechado. Então, esse processo, ele liberava gases e fazia o vinho se expandir. E por isso era necessário você colocá-lo em odres novos. Por quê? Porque eles eram flexíveis. Então, esses recipientes, eles conseguiam expandir junto com o vinho, eles conseguiam armazenar o vinho e eles não se rompiam. Mas se alguém colocasse esse mesmo vinho novo em um odre que já estava velho, já estava rígido e ele já estava totalmente ressecado, o resultado seria um desastre, porque o odre se romperia e, consequentemente, o vinho seria perdido. Mas o que Jesus queria ensinar com algo tão simples do cotidiano dali daquele povo? O que Jesus queria realmente ensinar? O vinho, ele representa a nova realidade do reino de Deus, a nova vida, a nova aliança, a transformação espiritual que Jesus está trazendo. Já os odres velhos representam estruturas rígidas que não conseguem acomodar essa novidade, que pode ser sistemas religiosos presos apenas à tradição, mentalidades fechadas, corações que resistem à mudança, porque Jesus não veio apenas ajustar o sistema antigo, não. Ele estava inaugurando algo profundamente novo. E saiba que uma rigidez espiritual ela tem um grande problema, porque ela acontece quando alguém se apega tanto às suas próprias formas de pensar que ela não consegue reconhecer quando Deus está fazendo algo novo. Porque os fariseus conheciam profundamente as Escrituras, mas as suas expectativas sobre Deus eram tão rígidas que eles acabavam
acabaram rejeitando o próprio Messias que estava diante dos seus olhos. Aquilo que eles tanto esperavam, estimavam do Antigo Testamento, que veria o Messias, aquilo que foi descrito lá em Gênesis, aquilo que foi descrito pelos profetas, aquilo que foi descrito em Isaías 53, eles não conseguiam enxergar que ele estava diante deles o tempo todo. E os odres novos, que representavam para o vinho novo? Jesus diz que o vinho novo ele precisa ser colocado em odres novos. E isso significa que o reino de Deus ele exige que os corações sejam renovados, que a mentalidade seja renovada, para que consequentemente as suas ações externas e o seu comportamento, o seu testemunho sejam renovados, para que aí sim a pessoa seja uma nova pessoa. Corações dispostos realmente a aprender, a mudar, a crescer, a abandonar estruturas antigas quando elas não refletem mais a vontade de Deus. Porque essa parábola não fala apenas sobre os líderes religiosos do passado, não. Ela fala sobre todos nós, porque nós temos a tendência de criar as nossas próprias estruturas mentais, hábitos e expectativas. E às vezes essas estruturas podem se tornar odres velhos, porque quando isso acontece, qualquer movimento novo de Deus parece desconfortável, mas seguir Jesus envolve algo muito profundo. Envolve permitir que Deus transforme não apenas as nossas ações, mas também a nossa forma de pensar. E a pergunta então acaba se tornando pessoal. O nosso coração ele está flexível o suficiente para receber aquilo que Deus quer fazer hoje na nossa vida? Porque a parábola do vinho novo nos lembra de algo muito poderoso. Deus ele continua trabalhando, ele continua transformando vidas, ele continua revelando profundidade em sua verdade, mas o vinho novo precisa de odres novos. Talvez o convite para essa parábola seja simples: permitir que Deus renove não apenas a nossa fé, mas que também renove a nossa mente, nossos hábitos e a nossa visão, porque quando o coração está aberto, o novo vinho do reino de Deus pode trazer uma transformação profunda, que é justamente uma exigência para que o novo de Deus possa entrar na nossa vida, chegar e transformar por inteiro. E no próximo vídeo da nossa próxima parábola que nós iremos analisar, a seguinte pergunta: você está pronto para seguir Jesus até o fim? Nós vamos falar sobre a parábola da construção da torre. E você analisou os custos dessa decisão de seguir a Cristo? Analisou os custos? E é tudo isso que nós vamos aprender. E se esse vídeo aqui gerou um valor para você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E continue acompanhando a nossa série Parábolas de Jesus e até o próximo vídeo.